Olá, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso canal de discussão sobre direito médico, bioética, biodireito. É um grande prazer tê-los aqui. Como eu disse no nosso primeiro vídeo, gostaria muito de contar com a participação de vocês, com sugestões, com críticas, com construções importantes nas discussões e nos debates. Como eu falei na primeira aula, meu nome é Dalmo Branquinho, eu sou advogado, farmacêutico bioquímico e professor de Direito Médico e Direito Empresarial. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas muito delicados. Tudo que se fala sobre bioética e biodireito é delicado, não tenha a menor dúvida disso. A bioética abrange dilemas éticos, dilemas morais, dilemas biológicos, e pelo simples fato de ela não depender de outra ciência, ela ganhou uma autonomia e uma importância imensurável. Temas, como nós podemos citar, de bioética, além das questões ambientais, que não são o nosso foco aqui, aborto, suicídio assistido, eutanásia, clonagem, entre outros. Então a bioética é já esse conceito que nós já conhecemos. O biodireito, ele é um pouco mais amplo que o direito médico e se utiliza de instrumentos para solucionar os conflitos da bioética. Então, o biodireito não é direito médico e não é bioética. Ele é mais amplo que o direito médico, ele trabalha com a prevenção e vai muito além da medicina. E ele vai além da medicina para alcançar um setor muito mais amplo que é a saúde. Então, o biodireito, ele se utiliza de ferramentas jurídicas do direito para resolver problemas de bioética, que são aqueles temas que eu acabei de citar: aborto, eutanásia, suicídio assistido, entre outras. O direito médico, que é um dos focos do nosso trabalho aqui, já é mais voltado para questões litigiosas, para questões de conflitos. É o contencioso de um departamento jurídico e de um escritório de advocacia. Então, esses três temas vão permear todas as nossas análises daqui em diante. Tudo que falaremos integrará essas três áreas: bioética, biodireito e direito médico. Hoje nós nos propusemos a falar sobre também um assunto não menos delicado, que são os cuidados paliativos. Eu vou fazer rapidamente, brevemente, não tenho a pretensão de esgotar o assunto, porque o nosso canal é para tratar de questões mais ágeis, não as questões ágeis, mas a abordagem ser mais ágil. Então eu quero fazer um paralelo, eu acho que é a palavra correta, entre os cuidados paliativos e o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é anterior a qualquer sistema normativo. Ele existia por si só, mas foi tratado na nossa Constituição como um princípio. A dignidade da pessoa humana já era anterior à Constituição, mas a Constituição elencou esta dignidade ao conceito, ao ponto mais alto da nossa pirâmide jurídica, do nosso ordenamento jurídico, que é um princípio constitucional. Então, eu quero fazer uma abordagem dos cuidados paliativos sob o ponto de vista do princípio da dignidade da pessoa humana. E aí vocês vão me perguntar e se perguntar: que interesse nós temos em direito médico, bioética e biodireito no tema princípio da dignidade da pessoa humana e cuidados paliativos? Primeiro, os cuidados paliativos já nos chegam com um preconceito. Quando alguém nos diz
O seu pai, a sua mãe, o seu avô estão internados, estão entubados, estão na UTI, vão precisar de ferramentas que são invasivas e que nesse momento não há mais medicamento, não há mais tratamento a ser dispensado ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós. Nesse ponto, alguém chega e diz o seguinte: olha, eu sou o responsável pela área de cuidados paliativos do hospital. Você, obviamente, vai dar um passo atrás e dizer: olha, eu não quero isso para o meu pai, para minha mãe, para os meus avós. Eu quero tratar a doença, é isso que eu quero. O meu objetivo é esse, é para isso que ele está aqui internado, entubado e até mesmo com uma traqueostomia. O médico vai tentar lhe explicar que o cuidado paliativo não é aquele que nós conhecemos popularmente como assim, eu não posso entrar com uma medicação ou fazer algo mais profundo, então vou fazer só algo paliativo. Aí nós entendemos, é uma coisa só para dar uma passada de raminho, mais nada, né? E isso já vem arraigado na nossa cultura. O paliativo para nós significa isso, um cuidado superficial, e não é isso. Os cuidados paliativos, eles demandam uma equipe inter e multidisciplinar, uma equipe composta por médicos de várias especialidades, o psiquiatra, o geriatra, o oncologista, há outros profissionais, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, equipes muito bem treinadas de enfermagem. Então nós temos aqui uma equipe que vai cuidar não da doença, mas vai cuidar do sofrimento, vai cuidar da pessoa. Essa é a grande questão e esse é o ponto que se une com o princípio da dignidade da pessoa humana. A doença, para um paciente que já não tem mais esperanças de se curar e que essa doença ameaça a continuidade da vida desta pessoa, essa pessoa começa a ter outros problemas além da doença. Problemas morais, problemas emocionais, a dor, a fadiga, uma série de questões, uma série. Então, dizer que nós estamos apenas cuidando superficialmente desse paciente não é verdade. Não é verdade. Os cuidados paliativos têm que ser muito bem entendidos. Paliativo significa proteção, um manto de proteção. Essa proteção visa aumentar a qualidade de vida, ou melhor, melhorar, desculpem pelo trocadilho, melhorar a qualidade de vida. Ainda trazer uma esperança. Nós temos vários casos na literatura médica, na doutrina de direito médico, de bioética, de biodireito, que relatam casos em que o paciente estava desesperado e queria terminar a vida dele de forma antecipada. E aquele médico especialista em cuidados paliativos coloca-lhe uma nova opção, que é dar uma chance para a equipe. E esse paciente diz: então tudo bem, então estou aqui sofrendo há muito tempo mesmo, então um dia, 2 dias a mais não vai fazer diferença. E para a equipe de cuidados paliativos, um dia e 2 e 3 fazem muita diferença. Porque nós estamos falando não apenas de um médico. O médico em si percebe que ele não consegue cuidar de forma solitária desses cuidados paliativos. Ele cuida da doença. É importante que o médico também pense nas questões
paliativas. Ontem eu ouvi uma palestra de um oncologista que disse o seguinte: eu sou oncologista, eu tento entender tudo sobre a minha especialidade. Eu estava tentando fazer de tudo para um paciente que estava em estado terminal e com câncer avançadíssimo, e eu tentando encontrar uma saída para dar um pouco mais de vida a ele. O especialista em cuidados paliativos chegou até mim e disse o seguinte: este paciente seu quer apenas uma coisa, ir ao banheiro, nada além disso. E os seus medicamentos, o cuidado que você pensa estar dando a ele, está impedindo que ele consiga esse simples ato de ir ao banheiro. Então o oncologista disse: parei para pensar melhor nos cuidados paliativos. Então o cuidado paliativo vai muito além daquilo que a gente imagina, de que está sendo feito apenas uma pequena parte para liberar logo o paciente e reduzir custos apenas, né? Nós estamos vendo apenas o gestor de um hospital atuando. Isso é importante, pessoal, é muito importante entendermos essas diferenças, porque nós, especialistas em direito médico, biodireito e bioética, temos que discernir melhor, entender melhor, nos aprofundar muito mais nesses assuntos, para não corrermos o risco de propormos uma ação judicial em face de cuidados paliativos que têm objetivos nobres. Os cuidados paliativos visam cuidar da pessoa, eles visam amenizar o sofrimento, e o sofrimento aqui colocado como dor, fadiga, questão psicológica, moral. A pessoa perde a dignidade. Por isso é tão importante fazer esta colocação, unir esses assuntos do princípio da dignidade da pessoa humana com os cuidados paliativos. No Brasil, o cuidado que se tem paliativo ainda não é profundo como nós temos nos outros países. No Brasil, a utilização de opioides, como a morfina, é uma utilização abaixo daquilo que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Nos Estados Unidos, a utilização dos opioides está acima daquilo que preconiza a OMS. No Brasil, então, nós temos margem para evoluir, para conhecer e manusear com segurança os opioides. Os opioides conseguem dar um conforto em relação às analgesias. Ele é necessário para tirar a dor. Ele é absolutamente necessário, desde que usado com conhecimento, com cautela, com disciplina, por aquele que opera esse medicamento. Então, os opioides são importantíssimos e estão, inclusive, utilizados de forma subcutânea para falta de ar, e com resultados fenomenais. Hoje, nós temos que pensar que um cliente, vamos imaginar que um cliente consumidor, aqui nós estamos falando, como eu sempre digo, nós não estamos falando de um lado ou do outro, nós não estamos falando do lado da clínica, do lado do hospital ou do lado do consumidor. Estamos falando de todos, nós estamos falando de bioética, de biodireito e de medicina, de direito médico. São os temas que nós estamos utilizando. Então, chega um cliente para você, nesse caso consumidor, e diz: não estou satisfeito, quero propor uma ação contra o hospital X porque tem apenas dado cuidados paliativos para minha mãe. E aí você vai perguntar: mas que tipo de cuidados? Aí você vai falar: tem um fisioterapeuta, tem um fonoaudiólogo, tem um médico geriatra, tem um médico neurologista, E aí você começa, ele fazendo elencando esse número de médicos, essa equipe, você já começa a perceber: puxa, mas isso não é um cuidado superficial, pelo contrário, é um cuidado profundo que visa amenizar a dor, o sofrimento, que tem um objetivo direto na pessoa e não na doença.
Aí vem uma outra questão que foi discutida também ultimamente. Alguns médicos resistentes a isso diziam, não, mas eu tenho que continuar tratando a doença. Isso não importa, não tem nenhum problema para os cuidados paliativos o médico que cuide da doença, não tem problema. Vamos dizer que ele está com câncer, com Alzheimer, né? Que às vezes uma pessoa com Alzheimer ainda vive 10, 12 anos, tem casos de mais de 20 anos. E essa pessoa tem que ter conforto, tem que ter qualidade de vida. Aí ela contrai uma pneumonia nesse período. Então vamos largar o cuidado paliativo e apenas tratar a pneumonia. Não, trata-se a pneumonia e continua o cuidado paliativo. Então, por isso, nós profissionais do direito, nós especialistas em direito médico e biodireito, temos que entender a diferença. Senão nós vamos propor uma ação para esse cliente que o procurou, baseado em fundamentos totalmente equivocados. Essa ação vai ser improcedente e ainda o seu cliente vai ter que pagar um honorário de sucumbência. Então nós temos que entender muito bem o conceito, o funcionamento de cada um dos pontos. E esses são os pontos que eu coloquei para vocês, distinguindo bioética, biodireito e direito médico e fazendo um paralelo entre o princípio da dignidade humana e os cuidados paliativos. Por que o princípio da dignidade humana? O princípio da dignidade humana traz aqui, numa palestra do professor Barroso, hoje ministro, né, o ministro Barroso, ele contou um caso francês de uma senhora que era gestante e se preocupou com alguns sintomas, fez um exame para varíola. E o exame deu negativo, que ela não tinha varíola. Então ela não interrompeu a gravidez e teve a criança com complicações seríssimas mentais e físicas. Isso porque houve um erro do laboratório. Nesse caso, a criança propôs uma ação representada pelos pais contra o laboratório pelo direito de não ter nascido. Esse é um caso que nos traz a força do biodireito, a força da bioética, porque ele é um caso típico de princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa estava lutando pelo direito de não ter nascido e nasceu por um erro do laboratório. Esse sim é um caso em que nós podemos levar adiante na forma judicial. Mas nós temos que entender e fazer a diferenciação disso, né? Que o princípio da dignidade humana ele tem 3 conteúdos que são básicos: o valor intrínseco, a autonomia e o valor social, ou o valor comunitário, como é chamado. Então, nesses 3 conteúdos, nós temos a minha autonomia de fazer o que eu escolhi, mas a limitação dessa escolha pelo Estado. O Estado me impõe, por exemplo, o uso de capacete quando eu estou dirigindo uma motocicleta. O Estado me impõe o uso do cinto de segurança para minha segurança. Então, o Estado me obriga a ser vacinado. Ele não obriga me colocando lá dentro e aplicando o medicamento. Não. Ele o faz de forma indireta. Ele me proíbe de fazer algumas atividades se eu não tiver vacinado. O Estado faz isso para me proteger de mim mesmo. Essa é a ideia. Mas não é só isso. De que outra forma o Estado age no princípio da dignidade da pessoa humana, no conceito autonomia, também tutelando alguma liberdade? Para terceiro, o Estado ele nos impõe obrigações para nos protegermos de nós mesmos, mas também impõe obrigações para protegermos terceiros. Homicídio, né? Matar alguém é crime. Então eu tenho autonomia, eu conheço alguém que eu acho que é meu inimigo, eu tenho autonomia, eu escolhi que ele é meu inimigo, eu vou matá-lo, pronto. Mas não é assim.
porque o Estado nos proíbe, né? Uma pessoa que é pedófila, ela pode dizer, não, mas que mal tem em ter prazer com crianças? Tem muito mal, tem o mal social, comunitário e tem o crime que é cometido. Então, não é uma opção que se possa exercer de forma livre. Essa é a ideia. Existe autonomia de todos nós temos autonomia, mas essa autonomia não é absoluta e ela pode ser regrada, regulamentada pelo Estado. É isso que eu gostaria de falar. E principalmente para não nos esquecermos dos cuidados paliativos. O Jô Soares, que faleceu recentemente, deu um depoimento dizendo que nos últimos dias preferiu morrer em casa assistindo a filmes, que era a grande paixão dele. Aqui a gente já percebe questões que estão além do nosso entendimento. E com isso, pessoal, nós encerramos essa pequena abordagem sobre temas tão importantes e que em vídeos próximos nós vamos falar de cada um deles com um pouco mais de extensão e um pouco mais de profundidade, tá certo? Se inscrevam no canal, coloquem sugestões, façam críticas, me ajudem a melhorar o nosso canal, que é um canal de debates. Eu quero que nós tenhamos toda a liberdade de sugerir temas, de fazer discussões e debates, como em breve nós faremos. Teremos mais assuntos polêmicos e mais assuntos delicados, tá certo? Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!